Eu vou entrar agora em um dos principais assuntos desta terça-feira. É um caso que vai ganhar repercussão nacional. A polícia do Rio de Janeiro passou as últimas horas tentando descobrir um crime. Partes de um corpo espalhadas pela cidade. Uma parte aqui, a outra parte lá, restos mortais em um local, partes em outro endereço. Tudo para dificultar o trabalho da polícia. E agora vem a surpresa. Um famoso barbeiro desapareceu. Eu tenho a foto aqui do barbeiro. Ele sumiu quando foi assinar a escritura depois de comprar um imóvel. Na investigação, a polícia descobre que a vítima é Danilo Santana, o barbeiro. Ele foi brutalmente assassinado. O braço num lugar, a perna em outro. E aí foi num momento que ele estava muito feliz, porque ele comprou um imóvel e foi pagando. Faltou um pouquinho. E ele falou, cara, eu vou lá porque o cara vai me dar a posse, eu vou assinar a escritura, eu vou assinar o documento. Eu vou lá. Foi e não voltou. E a surpresa maior vem agora quando a polícia descobre quem cometeu o crime. Olha essa imagem. Quem aparece ali, olha só, lá nas lixeiras verdes, tá vendo? Antônio Rodrigues da Silva, um idoso de 75 anos. Ele é o suspeito de matar e esquartejar o barbeiro Danilo Santana. Ô, Botinho, mas como a polícia sabe que é ele? Porque ele é o dono do imóvel que seria entregue para o barbeiro. Isso é Belford Roxo, Baixada Fluminense. Este senhor que aparece nessa foto aqui, ó, um senhor indefeso, ele teria matado o rapaz antes dele assinar a compra da propriedade. Por quê? Porque aí ele ficaria com o bem e com o dinheiro. O carro do suspeito já foi apreendido pela perícia. Olha só, a polícia apreendeu, a perícia está sendo feita. Olha o momento da prisão, ele tem dificuldade até para andar, o idoso. O idoso está preso. O barbeiro comprou a casa e ainda devia uma parte do dinheiro. Faltavam quase R$2.000. Olha só, eu tô com a reportagem pronta e, na sequência, Késia Oliveira, ao vivo do Rio, atualiza o noticiário pra gente. Reportagem na tela, vamos lá. 7 dias após o crime, a polícia prendeu Antônio Rodrigues da Silva, de 75 anos. O homem de aparência frágil, conhecido como Russo, cometeu um crime com requintes de crueldade. Os policiais civis concluíram que Antônio premeditou a morte do barbeiro Danilo Santana, de 27 anos. Por isso, atraiu a vítima para o galpão, que ficou conhecido na região como Casa do Terror. Danilo comprou ao idoso uma casa que fica no mesmo terreno onde a vítima acabou sendo assassinada. Segundo a família, o barbeiro pagou R$18.000 e faltava pagar R$2.000. Mas, por causa de um desentendimento entre eles, Danilo desistiu de morar na casa e queria vender o imóvel, mas o idoso prometia, mas nunca entregava a escritura. Danilo desapareceu no último dia 17. Segundo a polícia, Antônio matou o barbeiro a tiros. De fato, ele fisicamente, ele é uma pessoa mais fraca, apesar de ter completa condição, anda normal, carrega saco de cimento, é um cara forte. Para a idade dele, 75 anos, 74, é um cara muito forte. Mas comparado com a vítima, seria realmente mais difícil de acreditar. Então a gente já tinha a hipótese que ele teria tido uma ajuda ou ele teria feito algum ato na covardia para conseguir derrubar o oponente e depois finalizá-lo, né? E agora, hoje, ele em off contou pra gente que foi mediante tiro. Um revólver utilizado para cometer o crime foi apreendido. Depois, Russo usou um machado para cortar o corpo da vítima em pedaços. Imagens de câmeras de vigilância flagraram o momento em que Antônio desce do carro e joga um saco com partes do corpo numa lixeira. O veículo passou por uma perícia. As outras partes do corpo foram encontradas numa cova rasa dentro da casa. Mas faltava uma parte. A população procurou por conta própria e encontrou uma outra perna de Danilo que estava faltando dentro de um buraco no banheiro da casa. Não tinha nada, que estava fechado com a porta. Aí abriu, aí foram ali só um pedacinho, acharam
um pé. Aí depois foram, tiraram tudo, só para entender para a perícia vir, mas não, entendeu? Não botou digitais, só tirou. Aí viu que era a perna dele. É uma dor. Você imagina o quanto ele lutou, o quanto ele sofreu, né? Ele não merecia isso. Todos que conhecem o Danilo sabem quanto ele era uma pessoa boa. Tinha 27 anos, mas parecia uma criança. A polícia descobriu que o criminoso atirou 3 vezes na vítima. Um dos tiros ele errou. Os outros 2 disparos atingiram de raspão a cabeça e o outro acertou em cheio o peito da vítima. Os policiais descobriram também que o idoso usou um maçarico para queimar partes do corpo e assim dificultar a identificação da causa da morte. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada também afirmam que a vítima ainda se fingiu de morta quando foi baleada. A vítima caiu ao solo e ele virou as costas, né? Quando ele virou, a vítima foi para cima dele. Então, aí que teve o confronto dos dois, né? E até o momento que a vítima apagou por causa do choque hipovolêmico, né? Faltando sangue. Caso horripilante causou revolta na Vila Pauline, em Belfor Roxo. Nós só queremos justiça. Justiça. A população destruiu a casa inteira do idoso. Paredes foram derrubadas, portas e janelas arrancadas. Ele está preso, mas ainda é temporária. Não foi convertido ainda para preventiva. Mesmo com todas as provas, né? Até o momento, cerca de 10 testemunhas já foram ouvidas pelos policiais. Entre elas, a filha do pedreiro. Russo é natural da Paraíba, estado onde moradores acreditam que tenha cometido outros crimes. É um monstro, e muito monstro, né? E assim, eu quero justiça, que ele apodreça na cadeia. Entendeu? Isso é a coisa que eu peço. Tu não vai trazer meu filho de volta, mas eu quero justiça. Ele tem que pagar, tem que pagar. Tem uma investigação acontecendo agora, por isso que eu vou chamar a Késia Oliveira, a nossa repórter ao vivo. Tem uma investigação em curso agora para saber se o Russo é esse senhorzinho indefeso que cometeu um crime pela primeira vez ou se ele já vem cometendo crimes e por isso enriqueceu. Porque ele tem vários bens, ele tem vários imóveis, ele tinha dinheiro. Dentro de uma comunidade, de certa forma, humilde, simples, mas ele tinha recursos ali. Quando ele vende essa propriedade para o barbeiro, para o rapaz, para o Danilo paga. Ficou devendo ali cerca de R$1.500, R$2.000 no máximo. Ficou devendo pouco. Mas talvez até de forma, como é que a gente pode dizer, premeditada. O senhor fez isso de propósito, ele vai recebendo. Quando ele recebe quase um montante, ele marca para assinatura do documento. Quando o cara vai para assinar o documento, o cara é morto. Aí você fala, mas esse senhorzinho aí não bate em ninguém. Amigão, depois que inventaram a pólvora, já foi. O cara deu um tiro, o rapaz caiu. Só que aí depois ele começa um processo ali, ele corta o rapaz e vai soltando partes pelo Rio de Janeiro. A Késia está ao vivo comigo, atualiza o noticiário. Caso de repercussão nacional. Késia, você, boa tarde. Pois é, Gotino, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Gotino, é uma história muito cruel, muito bárbara, né? E é exatamente o que você falou. A polícia agora não apenas quer descobrir se o seu Antônio agiu sozinho nessa história toda, como também se já havia um histórico, se ele já tinha cometido outros crimes. Porque, como a gente já sabe, ele é natural da Paraíba. A gente ainda não tem a informação há quanto tempo ele mora no Rio, ele veio, né? Se mudou para o Rio de Janeiro, mas a desconfiança, inclusive, da família é que ele pudesse ter cometido outros crimes. Ele poderia ter cometido crimes semelhantes a esse no estado dele, ali na Paraíba. Tudo isso a polícia vai descobrir agora, porque a investigação está correndo, Gotino, e está acelerada, viu? Esse crime tem 7 dias que aconteceu e tudo foi acontecendo de uma forma muito rápida. A polícia foi descobrindo tudo de uma forma muito rápida. Tanto é que o seu Antônio se entregou ontem na
na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, procurou a delegacia para se entregar. Ele já estava sendo procurado, já era suspeito da morte do Danilo da Silva Santana, de 27 anos. E hoje, ele, inclusive, já foi encaminhado para o sistema prisional, Gotino, aqui do Rio de Janeiro. Agora, como você disse, a gente viu, inclusive, na matéria, esses últimos dias foram cruciais. Infelizmente, além da morte, houve toda essa ação criminosa dele, premeditada. A polícia deixou claro que acredita que foi um crime premeditado, já que ele marcou esse encontro com o Danilo com a desculpa de que iria entregar a escritura para o jovem. Afinal de contas, ele já tinha pago praticamente 80%, 90% do valor do imóvel, mas não era nada disso. Ele foi com essa intenção, usou uma arma, atirou 3 vezes contra o Danilo ali naquela casa, esquartejou o corpo, usou um machado para isso. Então, tudo isso foi sendo descoberto pela polícia nos últimos 7 dias, que foi investigando detalhadamente. 10 pessoas já foram ouvidas, já prestaram depoimentos. São depoimentos muito importantes para a polícia montar esse quebra-cabeça e entender quem é o seu Antônio, esse pedreiro de 75 anos que realmente, você vendo a imagem, você acredita que é uma pessoa do bem, uma pessoa que não oferece risco a ninguém e, infelizmente, cometeu esse crime tão cruel. A polícia está de olho nessa história, está investigando essa história. A família continua se manifestando porque querem que o seu Antônio continue preso e querem que esse crime seja investigado, porque se há outras pessoas envolvidas, a polícia precisa saber, essas pessoas precisam ser presas. A família está tão envolvida nessa história, Gotino, e não é à toa, que, como a gente viu, eles mesmos encontraram a outra perna do Danilo, que estava escondida num buraco no banheiro da casa. Então, ele fez questão de realmente ir distribuindo as partes do corpo. Chegou a usar um maçarico para queimar o corpo, para dificultar a investigação da polícia, a identificação do corpo por parte da polícia, mas nada disso adiantou. O carro que ele usou para lançar essas partes fora, no lixo, também foi flagrado por câmeras de segurança. A gente tem essas imagens e esse carro passou por uma perícia. Então agora é um trabalho preciso da polícia que não vai parar por aqui. A gente continua de olho nessa história, cobrindo, acompanhando tudo, porque com certeza a polícia vai querer descobrir mais detalhes de todos os bastidores. Perfeito. Desse crime cruel, Gotino. Ô Kézia, parabéns pelo trabalho. Eu sou fã da Kézia. Desde a época que eu fazia o Balanço Geral, sou fã da Kézia. Ela fala fácil, traz a notícia, conta a história aqui e a Kézia conseguiu trazer tudo o que aconteceu nesse caso. Gente, nós estamos falando de um senhor de 75 anos. Ele anda com dificuldade, cometeu um dos crimes mais cruéis desse ano de 2025. É simples uma frase do Rui Barbosa, simples. Os canalhas também envelhecem. Uma frase do Rui Barbosa, os canalhas também envelhece. Não é porque ele está idoso, velhinho, que não é um canalha, que não é assassino, que não tem um espírito ruim para fazer uma coisa tão grave dessa, né, Gotino? É triste demais o que aconteceu, ô Guastelli. E ele pegou o rapaz em um dos seus momentos mais felizes, que foi a aquisição de um imóvel, né? Às vezes a pessoa lutou tanto por isso. Pode ser até um imóvel simples, ele gastou ali pouco dinheiro, mas para a pessoa é tudo. Né? É o máximo, é a conquista. É o fruto do suor do trabalho dele, né? Desse barbeiro que comprou aquele imóvel suado, pagou durante 3 anos aí, na hora que vai receber a escritura, tem essa premeditação desse senhor. E se a polícia investigar, porque eu acredito que ele não agiu sozinho, para poder esquartejar esse corpo, ele não teria forças, porque ele deu 3 tiros, isso é fato. Então agora a polícia precisa investigar se ele teve a participação de outra pessoa. Agora, Altair, a pergunta é, cana nele ou a gente vai falar, coitadinho, um senhor, 75 anos, prisão domiciliar, como é que fica? Coitadinho de quem morreu, né, Vitinho? Coitada de quem morreu, né, que não volta mais, né? Não importa a idade que tem, vai pra jaula e vai ter que pagar por esse crime absurdo. Agora, o Duriel, meu diretor de TV, ele falou um negócio interessante. Você viu no momento da prisão, ele vem ali, olha, parece o Johnny quando joga bola com a gente aqui. Agora vem cá, olha ele jogando o corpo dentro da caçamba.
Olha lá, ó. Olha a disposição. Olha a disposição. Parece outra pessoa, bem observado sim. Olha lá, ó. Ele não é esse senhorzinho frágil que a gente tá vendo, não, ó. Ele é um safado. Ele é um safado. Olha que loucura, agora deu pra ver bem. Olha a diferença, ó. Ai, coitadinho. Alguém já falou pra ele, ó. Finge lesão, finge que você tá no DM. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Coitadinho. Lado esquerdo, coitadinho, lado direito. Vai pra praia tomar sol. Que loucura, minha gente.